Criador da vida. Ele fala? Ele se importa conosco? Nós podemos conhecê-lo? Sim. Ele falou, ele se importa e sua mensagem a todas as pessoas fala sobre como conhecê-lo. Há 3.500 anos, Deus começou a ensinar os homens a escrever as suas palavras. Ao longo dos 1.500 anos seguintes, Deus continuou falando e 40 homens diferentes registraram suas mensagens. Os primeiros escritos foram chamados de a Lei e os Profetas. Estas e todas as outras palavras de Deus registradas em pergaminhos ficaram conhecidas como as Escrituras. Hoje, estes mesmos escritos estão compilados em um só livro chamado Bíblia. Esta Sagrada Escritura fala sobre Deus e o quanto Ele amou todas as pessoas e o mundo. É a história de Deus. Numa distribuição BV Filmes, a história de Deus, da criação à eternidade. Versão brasileira Áudio News. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, coberta de trevas e águas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então Deus disse, haja uma expansão para dividir as águas debaixo das que estavam por cima. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. E assim foi feito, e Deus viu que isso era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E Deus disse, haja luminares na expansão dos céus, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para os dias e anos. Deus fez os dois grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E Deus viu que isso era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. Deus disse, produzam as águas abundantemente animais marinhos e todos os seres que rastejam, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os seres que vivem nas águas, e toda ave conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E Deus disse, produza a terra seres vivos. E Deus fez as bestas feras da terra e o gado e tudo que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente.
E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Deus chamou o primeiro homem de Adão, e depois Adão chamou a mulher de Eva. Então Deus disse: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Assim os céus e a terra foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E no meio do jardim ele colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Deus mostrou seu amor a Adão e Eva, dando a eles tudo o que precisavam, e mais, para que desfrutassem do melhor da vida. Ele também lhes concedeu a habilidade de fazer escolhas, e ele deu a estes ancestrais de toda a humanidade a oportunidade de usar esta habilidade de forma sábia. Deus queria que Adão e Eva demonstrassem seu respeito obedecendo a sua única ordem: não comam daquela árvore. Eles poderiam desfrutar de todo o resto. Para viver com paz e felicidade naquele lindo jardim, bastava que Adão e Eva confiassem na sabedoria de Deus e respeitassem sua autoridade. Eles deveriam ficar agradecidos pela vida e felizes com a liberdade. Mas a liberdade de escolha não traz felicidade quando são feitas más escolhas. Muito tempo antes de Deus criar o homem, ele também deu a liberdade de escolha aos anjos que ele criou. Deus esperava a honra desses anjos que habitavam no mundo espiritual, assim como ele esperava a honra das pessoas. A maior parte dos anjos escolheu seguir a Deus. E ainda nos dias de hoje, estes anjos glorificam a Deus e transmitem a sua beleza, ajudando as pessoas de várias formas. Porém, outros anjos fizeram uma má escolha. Eles rejeitaram o amor de Deus e escolheram Lúcifer, o anjo mais bonito, como seu líder. A arrogância e o orgulho de Lúcifer provocaram a perda da posição de honra abaixo do trono de Deus. Lúcifer caiu do céu por sua rebeldia, pois ele desafiou Deus, dizendo em seu coração: escalarei os céus e erigirei meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, também conhecido nas Escrituras como demônio ou Satanás, deseja a adoração que pertence somente a Deus. Satanás engana as pessoas com o intuito de obter esta adoração, até mesmo se disfarçando num lindo anjo de luz, mas sua mentira e suas falsas religiões causam dor, sofrimento e destruição. Então Deus proclamou a ruína contra Lúcifer, dizendo: e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. No lindo novo jardim habitado por Adão e Eva, Satanás apareceu para viver na forma de uma serpente. E esta serpente era a mais astuta de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente disse para a mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? E a mulher disse: podemos comer do fruto das árvores, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, e certamente ele tentou enganar a mulher e mentiu para ela a respeito de Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e que lhe daria entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela.
Naquele instante, seus olhos foram abertos e seus espíritos morreram. E vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira para cobrirem-se. E eis que ouviram o barulho do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. E por terem confiado em sua própria razão no lugar da palavra de Deus, eles morreram espiritualmente e perderam a comunhão com Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E Adão respondeu: Eu ouvi o barulho dos vossos passos no jardim e eu tive medo porque eu estou nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te revelou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça. Esta maldição contra Satanás é a primeira referência no livro de Deus de que um dia ele enviaria um Salvador, nascido de uma mulher, para derrotar Satanás. E à mulher ele disse: Multiplicarei grandemente a tua dor. Com dor terás filhos, e o teu marido te dominará. E a Adão disse: Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore proibida, maldita seja a terra. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e cardos. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque és pó, e em pó te tornarás. As folhas de figueiras que Adão e Eva usavam não cobriam sua nudez. Então o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para cobrir Adão e sua esposa. Deus teve de matar um animal para lhes fornecer vestimentas. De forma tão cruel, o pecado e a morte entraram no mundo. Este método de cobrir a desobediência das pessoas com a morte de um inocente estava no plano de Deus, antes mesmo dele fazer o mundo. Ele sabia que as pessoas rejeitariam de forma absurda sua liderança e, em vez disso, tentariam ser os deuses de suas próprias vidas e fracassariam. Deus chama a esta rejeição pecado. E em razão do amor de Deus para com todos, ele planejou enviar um Salvador que morreria para que os pecados de todas as pessoas fossem perdoados. E então Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden e pôs anjos chamados querubins ao oriente do jardim e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A partir do pecado de Adão, todas as pessoas foram destinadas a morrer. Porém, na história de Deus, ainda há esperança. Quando a mulher de Adão, Eva, concebeu e deu à luz um filho, Eva disse: Alcancei do Senhor um varão, e o chamou de Caim. Em seguida teve outro filho, um menino chamado Abel. Este tornou-se pastor, e Caim, lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oferta ao Senhor. E Abel ofereceu uma ovelha. E o Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não olhou para Caim e sua oferta. Caim ficou irritado, e o Senhor perguntou: Caim, por que estás abatido e irado? E Deus então lembrou a Caim que era necessário a morte de um animal para um sacrifício. Assim como as folhas de figueira não cobriam o pecado de Adão e Eva, uma oferta de plantas e vegetais sem sangue jamais cobririam também. Deus disse que o fato de não ter trazido um animal para sacrifício justificava a revolta de Caim, pois ele não estava agindo conforme Deus havia ensinado.
A Bíblia diz que o sacrifício demonstrava a fé nas palavras de Deus, mas o sacrifício de Caim não. Por toda a Bíblia, Deus revela que sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Mas Caim ainda assim se recusou a obedecer a Deus e trazer um animal para o sacrifício. Em lugar disso, ele pôs a culpa do problema em Abel, seu irmão. E quando eles estavam no campo, Caim atacou seu irmão e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E Caim respondeu: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E Deus disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando Caim se afastou da presença do Senhor, sua revolta contra Deus causou o primeiro homicídio e a primeira família destruída. Com o passar dos anos, a descendência de Adão e Eva começou a povoar a terra. Mas quando viu o Senhor que a maldade dos homens cobria a terra e que toda a imaginação de seus corações era só continuamente má, o Senhor arrependeu-se. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo e perfeito entre os de sua geração. Ele andava com Deus. Então Deus disse a Noé: eis chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa. Dividi-la-ás em compartimentos e untarás de betume por dentro e por fora. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30. Porás a porta da arca a um lado. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De cada espécie de animais farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. 2 de cada espécie chegará até você. Mas tomarás 7 de todo animal que eu tenha declarado puro. Enquanto construía a arca, Noé pregava às pessoas dizendo: aqueles que se negarem a honrar a Deus serão destruídos. Infelizmente, todos zombaram de Noé e riram do aviso de Deus. Mas Noé e sua família acreditaram em Deus. E no tempo determinado, eles entraram na arca e o Senhor os fechou por fora. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E cresceram as águas e levantaram a arca e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e a arca flutuava sobre as águas. Finalmente as águas cobriram tudo sobre a terra, inclusive os altos montes. Todos os seres vivos morreram. Pássaros, gado, todos os animais que se arrastam na terra e todos os homens. Tudo foi exterminado, todos afogados no dilúvio. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E Deus lembrou-se de Noé e todos os animais que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. As águas foram se retirando progressivamente da terra. E quando a arca parou sobre as montanhas de Ararat e as plantas começaram novamente a crescer, Deus falou a Noé: sai da arca, tu e todo animal que está contigo. E eles saíram. E edificou Noé um altar e ofereceu holocaustos ao Senhor. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Como vos dei a erva verde, tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Mas todo aquele que derramar o sangue humano terá o seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. E Deus disse: vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade. Nenhuma criatura será mais destruída pelas águas do dilúvio. Ponho o meu arco nas nuvens para que ele seja o sinal da minha aliança. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá e me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todo ser vivo. Várias gerações após Noé, quando o mundo todo falava a mesma língua,
O povo partiu para uma planície no Oriente Médio, onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Esta decisão foi uma desobediência direta à ordem de Deus que dizia: enchei a terra. Além disso, a torre que eles planejavam edificar era destinada a cultuar o sol, a lua e as estrelas. A humanidade resolveu cultuar as criações de Deus em vez de cultuar a Deus em si. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso deram-lhe o nome de Babel, que significa confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Passados 400 anos após o grande dilúvio, Deus apareceu para um homem chamado Abrão, que vivia no Oriente Médio, numa cidade chamada Ur. O Senhor disse a Abrão: Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha dito, e chegou na terra de Canaã. E novamente o Senhor apareceu a Abrão e disse: Darei esta terra à tua posteridade. Levanta os olhos para os céus e conta as estrelas, se és capaz. Assim será a sua descendência. Embora Abrão e sua esposa Sarai não tivessem filhos, Abrão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou para a justiça. E Abrão disse-lhe: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E respondeu-lhe o Senhor: Sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos uma terra que não é sua, e eles serão oprimidos durante 400 anos. E nessa terra eles serão escravizados. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Somente à 4ª geração os teus descendentes voltarão para aqui. Mas Sarai, esposa de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Então Sarai disse a Abrão: Rogo-te que te tomes a minha escrava Agar, para ver se ao menos por ela eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Embora amasse a Deus, Abrão deixou de acreditar que Deus lhe daria um filho através da sua esposa. E então Agar deu à luz um filho a Abrão, chamado Ismael. Abrão tinha a idade de 99 anos. O Senhor apareceu-lhe novamente e disse-lhe: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, e não se chamará mais Abrão, e sim Abraão, que significa o pai de nações. E Sarai se chamará Sara, que significa princesa. Porque eu hei de abençoar Sara, e te hei de dar a ti dela um filho, e será a mãe das nações. E Abraão disse a Deus: Oxalá que viva Ismael diante de teu rosto. E Deus disse: Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei, torná-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. E farei sair dele uma grande nação. Deus cumpriu sua promessa, enviou um descendente de Abraão, Ismael, pela árida nação. Então disse Deus: Mas com o filho de Sara e para a sua posteridade, depois dele farei uma aliança que será perpétua. Depois disso, Sara deu à luz o filho de Abraão, que chamaram de Isaque. Quando Isaque estava crescido, o Senhor pediu a Abraão que demonstrasse sua fé. Deus disse: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus disse: Toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá.
onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. Então Abraão levantou cedo no dia seguinte e levou Isaque, seu filho, conforme Deus havia dito. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque. E levou ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. Enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque perguntou a Abraão: Meu pai, temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão disse: Meu filho, Deus providenciará a ele mesmo um cordeiro para o holocausto. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar. Colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o menino, e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu único filho. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. A Bíblia diz que Abraão sabia que Deus cumpriria sua promessa acerca de Isaque, ainda que tivesse que ressuscitar Isaque da morte. E por conta da fé de Abraão, Deus disse: Eu te abençoarei, multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu, e todas as nações da terra serão benditas, porque obedeceste a minha voz. E então Abraão alegrou-se, pois ele entendeu que um Salvador, prometido há muito tempo no paraíso, viria de seus descendentes. O teste de Deus para com Abraão também esclarece como um dia Deus, o Pai Celestial, ofereceria seu único e amado filho como sacrifício por todo o mundo. Algum tempo depois, Isaque casou-se e tornou-se pai de gêmeos, Esaú e Jacó. Mais tarde, Deus dera a Jacó o novo nome de Israel, e ele foi escolhido para levar às gerações futuras. Jacó teve 12 filhos. Um deles, José, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Mas através do divino amor de Deus, mais tarde ele se tornou governador junto ao rei do Egito, o grande faraó. José, um homem piedoso, perdoou seus irmãos e convidou todos os seus parentes para mudarem-se para o Egito, salvando todos de uma terrível fome. E assim esta descendência de Abraão, Isaque e Jacó, conhecidos como filhos de Israel, mudaram para o Egito, o país o qual mais tarde os escravizaria, conforme Deus profetizara a Abraão. Destes descendentes de Abraão nasceram muitos filhos, e a terra do Egito se encheu deles. Mas um novo faraó, que não conhecera José, começou a se preocupar. Ele disse aos egípcios: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele se ajunte com nossos inimigos e peleje contra nós. E os egípcios transformaram os hebreus em escravos. Os cruéis feitores de escravos tornaram a vida dos filhos de Israel amarga de dura servidão. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Então o faraó chamou as parteiras hebreias e disse-lhes: Quando ajudardes no parto das hebreias, se for filha, então viva, mas se for filho, matai-o. Uma mãe hebreia escondeu seu filho recém-nascido, mas após 3 meses, ela já não podia mais ocultá-lo. Então ela tomou uma cesta de junco, colocou dentro o menino e a pôs nos juncos à beira do rio. Quando a filha do faraó desceu ao rio para se banhar, ela viu a cesta no meio dos juncos. Ela abriu-a e viu dentro o menino que chorava. E compadeceu-se e disse: É um filho dos hebreus. Ela pegou o menino e o criou como seu filho, e lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Assim, Moisés estava destinado a herdar o reino do Egito, com todos os seus tesouros.
Sendo Moisés já grande, saiu para ir ter com seus irmãos hebreus, que já estavam todos cativos, e foi testemunha de seus duros trabalhos. E ele viu um egípcio ferindo um escravo hebreu. Quando Moisés achou que ninguém estava olhando, ele matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. Mas o faraó soube da morte do egípcio e procurou Moisés para matá-lo. Mas Moisés fugiu e habitou na terra de Midian. 40 anos depois, o faraó morreu e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Moisés se tornou pastor, e conduzindo seu rebanho ao deserto, o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. E disse: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi seus clamores por causa de seus opressores. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil, uma terra que mana leite e mel. Agora, Moisés, eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés: quem sou eu que vá ao faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho o dom da palavra, eu tenho a boca e a língua pesadas. O Senhor disse-lhe: quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora. A Arão, seu irmão, fala bem, fale através dele. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Quando voltares ao Egito, faças diante do faraó todas as maravilhas, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Tu lhe dirás: assim fala o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Moisés e Arão foram até o faraó e falaram a mensagem: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo. Mas o faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que me enviaste? Eu fui falar ao faraó em vosso nome e vós não livraste o povo. O Senhor respondeu: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor explicou a Moisés que no Egito, em breve, ele se revelaria como o Senhor Deus, o Salvador. E também lá ele provaria aos egípcios que todos devem cultuar o verdadeiro e único Deus, e não suas criações. Então Deus falou a Moisés e a Arão: põe-te em frente do faraó, toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e feriu as águas do rio. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Os peixes morreram, e o rio fedeu. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Depois disse o Senhor a Moisés: vai procurar o faraó e dize-lhe: eis que o Senhor diz: deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que infestarei de rãs todo o teu território.
Mas o faraó recusou. E as rãs surgiram no Egito. As rãs subiram às casas das pessoas, aos seus dormitórios, aos seus leitos, aos seus fornos e às suas amassadeiras. E o faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo. Mas vendo o faraó que havia descanso da praga, endureceu o coração, como o Senhor havia dito. E Deus continuou trazendo pragas para a terra do Egito. Todas as vezes o faraó pediu para cessar a praga, e assim foi feito. Mas todas as vezes ele quebrou sua promessa de deixar ir os filhos de Israel. E por toda a terra do Egito, Deus tornou o pó da terra em piolhos e infestaram os homens e os animais. Então disseram os magos ao faraó: isto é o dedo de Deus. E depois Deus enviou enxames de moscas sobre o faraó e os seus servos. Ele enviou uma terrível praga que matou todo o gado dos egípcios, porém, do gado dos filhos de Israel, nenhum morreu. Então Moisés pôs-se diante do faraó e tomou a cinza do forno e a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentavam em úlceras nos egípcios e em seus animais. Em seguida, Deus alertou a todos de que ele traria uma chuva de pedras muito violenta sobre o Egito. Todos que temiam a palavra do Senhor fizeram fugir os seus servos e o seu gado para suas casas. Mas aqueles que não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou seus servos e seu gado no campo. Caiu granizo misturado com fogo e feriu tudo o que estava nos campos, quebrando todas as árvores e matando todos os servos e animais que estavam desprotegidos. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. E vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito. Eles cobriram tudo, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a verdura que tinha poupado o granizo. Nada de verde ficou em toda a extensão do Egito. E então o Senhor enviou as trevas. Eram trevas tão espessas que se podiam apalpar, e cobriram toda a terra do Egito por 3 dias. Ninguém via um ao outro, e ninguém saiu de suas casas. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. O faraó insistia em não deixar ir o povo e até ameaçou Moisés, dizendo: fora da minha casa! Guarda-te de me rever, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E Moisés respondeu: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito, e em consequência dela deixará partir meu povo do Egito. Esta praga trará a morte a todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria assentar-se no seu trono, até o primogênito do escravo que faz girar a mão. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Moisés: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: tome cada um para si um cordeiro, um para cada casa. O cordeiro será um macho de 1 ano, sem defeito. E o guardareis até o 14º dia, e então toda a Assembleia de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do seu sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, e ninguém deverá sair da casa até amanhã. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Mas não comereis dele nada cru, e deverão comer com pães sem fermento. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquele dia, passarei através do Egito e ferirei os primogênitos do Egito, tanto os dos homens como os dos animais. E exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, não haverá entre vós praga de mortandade. Eu passarei por cima de vós. E todos os anos após isso, celebrai este dia comendo pães sem fermento. E diga que este é o sacrifício da Páscoa. E assim fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. E aconteceu à meia-noite. O Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito,
desde o primogênito do faraó que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E o faraó, e todos os seus servos, e todos os egípcios levantaram-se à noite. E havia um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Mas aqueles dentro das casas, com sangue na verga e em ambas as ombreiras das portas, foram poupados. Então o faraó chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: tanto vós como os filhos de Israel, saí do meio do meu povo, ide, servi ao Senhor como tendes dito. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Os egípcios deram suas joias e seu ouro para os hebreus que partiam. Os filhos de Israel, em número de milhões, partiram, levando com eles rebanhos. Como Deus havia dito a Abraão, os descendentes de Abraão foram feitos escravos e saíram da escravidão após a 4ª geração com grande riqueza. Esta enorme nação, a qual Deus chamou de seus primogênitos, deixaram a terra do Egito e acamparam à entrada do deserto. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: em breve o faraó dirá dos filhos de Israel: o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração do faraó para que os persiga, mas eu serei glorificado, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim, como Deus havia dito, o faraó e seus servos novamente se voltaram contra os hebreus e disseram: por que fizemos isso deixando ir Israel? E o faraó tomou 600 carros escolhidos e seus cavaleiros e seus exércitos e perseguiram os hebreus e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do Mar Vermelho. Quando os hebreus levantaram seus olhos e viram os egípcios, temeram muito e clamaram ao Senhor. Então disse Moisés ao povo: não temais! Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor combaterá por vós. Então disse o Senhor a Moisés: levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à direita e à esquerda. E entraram atrás deles todos os cavalos do faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, perseguindo-os, e seguiram-nos até o meio do mar. Mas o Senhor alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros para que os cavalos não pudessem conduzi-los. Os egípcios disseram: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força. E os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército do faraó, e tudo foi destruído. Mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco, e Israel viu o grande milagre que o Senhor exerceu contra os egípcios. O povo temeu e respeitou o Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Mas logo após seu resgate do Egito, os israelitas reclamaram a Moisés, dizendo: você nos trouxe a este deserto para morrer, não há aqui água nem comida. Mostrando imensa piedade, disse o Senhor: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá a cada dia. Eles fizeram e deram o nome de Maná. E também respondeu à dúvida, lhes mandando água. Logo toda a nação acampou defronte do monte no deserto do Sinai. De repente houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e de uma espessa nuvem o som de uma trombeta soou com tanta força que estremeceu todo o povo. E o Senhor, no meio das chamas, tinha descido sobre o monte, e todo o monte fumegava. E chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte e falou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
E conforme o Senhor falava, ele escrevia os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem, não te curvarás a elas, nem a servirás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher, nem coisa alguma do teu próximo. Deus propôs seu padrão de conduta perfeito através destas leis. Mas ele também mostrou a Moisés o que o povo devia fazer quando descumprisse estas leis. Então Deus disse: farás um altar e dedicarás a mim. Sobre ele sacrificarás teus holocaustos e te abençoarei. O sangue será para cobrir seu pecado e eu lhe perdoarei. Finalmente, após 40 anos no deserto, os israelitas, também conhecidos como judeus, chegaram à terra prometida de Canaã. Infelizmente, os habitantes de Canaã rejeitavam o Senhor como Deus e lutaram contra os filhos de Israel. Porém, Deus protegeu os judeus e eles se restabeleceram na terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor ordena sacerdotes para administrar os sacrifícios de animais e guiar os cultos. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ungido ia para trás do véu sagrado que separava as pessoas da divina presença de Deus. Lá, o sacerdote representava todo o povo diante de Deus. Após muitos anos, os israelitas aclamaram um rei chamado Davi. Deus mostrou Davi, o condutor de seu povo, conforme o coração de Deus. E Deus falou através de Davi e através de outros homens de Deus, chamados profetas. Quando os israelitas pecavam, o Senhor repreendia Israel através desses profetas, alertando que se os judeus continuassem pecando, haveria permissão para que uma nação distante dominasse seu país. Apesar destes avisos, Israel desobedecia e revoltava-se contra Deus, rejeitando suas leis e matando os profetas, os quais testemunhavam contra eles. Finalmente, após 800 anos de revoltas, o povo de Israel foi retirado da sua terra e levado cativo para a nação da Babilônia. Mas Deus continuou falando através de profetas durante o cativeiro dos judeus. Algumas mensagens eram chamados ao arrependimento, mas outras eram profecias acerca de um Salvador que viria para libertar os pecados da humanidade. O profeta Miqueias profetizou a cidade exata onde o Messias nasceria e descreveu sua essência dizendo: "E tu, Belém, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Deus revelou ainda que o Messias viria da descendência do rei Davi. Através dos escritos do profeta Malaquias é que Deus descreve o mensageiro especial que anunciaria a vinda do Messias e prepararia o caminho diante dele. O profeta Zacarias profetizou: "Ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento." O próprio rei Davi descreveu como o Messias reconheceria uma maldade, pois um dos seus amigos mais íntimos que comia de seu pão lhe trairia. E Zacarias ainda registrou que o preço da traição seria 30 moedas de prata. Através do profeta Isaías, Deus profetizou que o Messias seria torturado com açoites e sua face seria cuspida. Davi descreveu o método de execução através da perfuração das mãos e dos pés do Messias, entretanto sem que se quebrasse nenhum dos seus ossos. E o Messias diria: Deus meu, por que me desamparaste?" E todos os que estariam vendo zombariam e escarneceriam do Messias, dizendo: "Confiou no Senhor que o livre." Davi escreveu também que os ossos do Messias se desconjuntariam e, quando ele sentisse sede, lhe dariam vinagre para beber. E que os perseguidores do Messias repartiriam entre si suas vestes e lançariam sorte sobre sua túnica. Isaías disse que pasmariam muitos à vista dele, pois o seu rosto estaria desfigurado pela tortura. As profecias do livro de Deus ainda descrevem como um dia os descendentes de Davi, os habitantes de Jerusalém, olhariam para o Messias quando ele surgisse. E tudo isto estava escrito na Bíblia muitos anos antes do Messias chegar. Após 70 anos de cativeiro, Deus permitiu que seu povo voltasse para a terra de Israel.
Somente um pequeno grupo decidiu voltar. Mas estes, assim como os judeus em outras terras, continuaram a viver sob o comando de outras nações. E 500 anos depois, quando Roma comandava Israel, 2 jovens judeus chamados José e Maria, ambos descendentes da linhagem real de Davi, planejavam se casar, mas antes de se unirem, Maria engravidou através do poder do Espírito Santo. Então um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e disse: Não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Esta criança é o Filho de Deus, e ela dará à luz e chamarás o seu nome Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isto aconteceu conforme disse o profeta Isaías: O Senhor Deus lhe dará um filho. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. José e Maria tiveram que viajar até a cidade de Belém para um censo e pagamento de tributos. E lá ela deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, conforme a profecia, Jesus nasceu em Belém, como um descendente do rei Davi. E havia naquela mesma cidade pastores cuidando de seus rebanhos durante a noite. E o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o menino crescia, se fortalecia em espírito, e a graça de Deus estava sobre ele. E Jesus amadurecia e se enchia de sabedoria e graça para com Deus e os homens. E quando Jesus estava com quase 30 anos de idade, um homem chamado João Batista apareceu pregando e batizando no deserto, dizendo: Preparai o caminho do Senhor! João era o mensageiro predito pelos profetas que anunciaria a chegada do Messias. Então Jesus foi até o rio Jordão para ser batizado por João. E quando João viu Jesus vindo, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E tendo passado Jesus 40 dias no deserto, Satanás, que havia tentado Adão e Eva no paraíso, tentou também Jesus. Mas Jesus não pecou. Por fim, Satanás levou Jesus a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos da terra e suas glórias. E então disse-lhe Satanás: Tudo será teu, portanto, se te prostrares diante de mim. E Jesus respondeu-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Enquanto Jesus, o Filho de Deus, viveu na terra na forma de homem, ele foi tentado de todas as maneiras que também somos, porém jamais pecou. Onde Adão pecou, Jesus triunfou. Isto demonstrou que Jesus foi o Salvador da humanidade, o Cordeiro enviado por Deus. Jesus se revelou ser o Messias prometido de várias formas, inclusive operando inúmeros milagres. Numa festa de casamento, ele transformou água em vinho. Ele curou um homem que era paralítico há 38 anos. Um homem leproso e intocável viu Jesus e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Sê limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus trouxe de volta a visão a um cego de nascença. Uma mulher que durante 12 anos sofria de uma doença que os médicos não curavam, veio por trás de Jesus e lhe tocou na orla da veste. Ele voltou-se dizendo: Filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Aqueles que sofriam de tipos diferentes de doenças foram trazidos até ele, e ele curou a todos. Jesus convocou 12 homens e pediu que seguissem-no.
E deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos e os enviou para que pregassem sobre o reino de Deus e para curar as doenças. Sua fama se espalhara e grandes multidões se ajuntavam para ouvir e aprender e serem curados de suas doenças. Quando uma multidão de 5.000 pessoas necessitou de alimento, Jesus deu graças tomando o almoço de pães e peixes de um rapaz. O alimento milagrosamente se multiplicou. Todos comeram e se fartaram, e recolheram ainda 12 cestas cheias de sobras. Mas as pessoas continuavam querendo mais provas a respeito de Jesus ser filho de Deus. Eles disseram: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus então prediz que ele sofreria muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitado no terceiro dia. Muitos religiosos e líderes políticos rejeitaram os ensinamentos de Jesus. Porém, um deles, um fariseu chamado Nicodemos, fora ter com Jesus à noite em busca da verdade. E Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus explicou: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. E Nicodemos disse: como pode suceder isto? Jesus o condenou por ensinar religião a outros se ele mesmo não compreende as provas do Espírito. Então Jesus explicou o nascimento espiritual. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus não enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem crê no Filho terá a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Finalmente, Nicodemos compreendeu e acreditou. A uma mulher samaritana, Jesus disse: aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede. Pelo contrário, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Mais tarde, Jesus falou ao povo dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma assembleia e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só nosso lugar, mas a própria nação. Enquanto isso, Jesus falou com grande autoridade. Tendo entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. E disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas há alguns de vocês que não creem. E Jesus sabia desde o início quem eram aqueles que não acreditavam e quem o trairia.
e houve uma separação entre as pessoas por causa dele. Dentre as próprias autoridades, muitos acreditavam nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para que não fossem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos líderes religiosos procuravam uma maneira de destruir Jesus, mas não encontraram, pois as pessoas estavam ansiosas para ouvir o que ele falava. Jesus continuou ensinando no templo, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E disse aos que acreditaram nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Após 3 anos de pregações, Jesus mandou que 2 de seus discípulos trouxessem um jumentinho que jamais homem algum montara, e eles o selaram. E então, quando ele voltava para Jerusalém, uma enorme multidão passava jubilosa a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto. Eles clamavam: Hosana, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Mas quando Jesus ia chegando à cidade, vendo-a, ele chorou, pois o povo ainda não o reconhecia como havia dito o profeta. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos. E Judas conspirou com os principais sacerdotes e capitães uma forma de trair a Jesus. Eles se alegraram e combinaram de dar-lhe 30 moedas de prata para que informasse-os o momento e o lugar onde eles poderiam capturar Jesus sem que houvesse pessoas por perto. Jesus sabia que sua morte estava próxima. Então reuniu os discípulos para uma ceia de Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos e todos beberam. E ele disse: Isto é o meu sangue, o sangue na nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquela noite, Jesus também avisou aos discípulos quanto às dificuldades que estavam por vir. Ele disse: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim, e a meu Pai também. Tendo dito isso, Jesus foi até um jardim chamado Getsêmani para orar. Seus discípulos o seguiram até aquele lugar. Após a oração, os principais sacerdotes, guardas e anciãos chegaram lá procurando por ele. E Judas, que acabara de cear com Jesus, liderava o grupo. Judas se aproximou de Jesus e beijou-o como sinal da traição. De repente, quando Jesus identificou-se dizendo: Sou eu, a multidão recuou e caiu por terra. Em seguida, Jesus permitiu que o prendessem e foi conduzido à casa do sumo sacerdote. Os guardas do templo que prenderam Jesus zombavam dele cuspindo em seu rosto.
Cobriram-lhe a face e deram-lhe murros, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ao romper do dia, levaram Jesus e o entregaram ao governador Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encintramos este homem pervertendo a nossa nação. Mas após interrogar Jesus, Pilatos disse aos sacerdotes, autoridades e ao povo: nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Porém, a multidão clamava: fora com este! Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos, querendo contentar a multidão, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados romanos teceram uma corda de espinhos e puseram-na em sua cabeça, e vestiram-no de púrpura e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe na cabeça com um caniço. Depois conduziram Jesus para fora e o fizeram carregar uma cruz de madeira até um lugar chamado Calvário, também conhecido como Gólgota, ou Lugar da Caveira. Ali, no mesmo local onde muitos anos atrás Deus havia dito a Abraão que sacrificasse seu único e amado filho Isaque, pregaram Jesus, o único e amado Filho de Deus, na cruz. Quando crucificaram-no, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto Jesus estava entre dois malfeitores que também estavam sendo executados, soldados repartiram entre si suas vestes, lançando-lhe sorte, cumprindo assim as profecias ditas por Davi. Durante 3 horas o povo observou. Também as autoridades zombavam, dizendo: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo, escolhido de Deus. E houve trevas sobre toda a terra. Ele permaneceu mais 3 horas, conforme dizia a profecia. O Senhor depositou os pecados de todos sobre ele. Então Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. E os soldados zombaram de Jesus, oferecendo-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E quando ele morreu, o sol escureceu e tremeu a terra. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. E quando o centurião viu o que tinha acontecido, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E os soldados foram e quebraram as pernas dos 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus. Mas quando os soldados viram que Jesus já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um deles lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E verão aquele que traspassaram. Depois disto, seus 2 discípulos, José e Nicodemos, tomaram o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aromas e depositaram o corpo no túmulo. E então, conforme ordenara o governador, o sepulcro foi selado e guardado por soldados romanos. E assim, após 3 dias, houve um grande terremoto. E um anjo do Senhor desceu e removeu a pedra do sepulcro. Os guardas tremeram apavorados e fugiram. E quando os seguidores de Jesus viram que a pedra estava removida, ficaram perplexos. De repente apareceram 2 varões com vestes resplandecentes e disseram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou.
Lembrai-vos de como nos preveniu quando disse que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores, crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. E eles lembraram daquelas palavras. Naquele mesmo dia, à noite, Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. São estas as palavras que eu vos falei. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Vós sois testemunhas destas coisas. Jesus continuou aparecendo para várias pessoas, mostrando a elas que ele estava vivo, dando-lhes provas incontestáveis de sua ressurreição. E ele instruiu seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E no final de 40 dias, Jesus anunciou aos seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E enquanto eles o observavam, Jesus foi elevado, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eis que 2 varões, vestidos de branco, lhes disseram: por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós subiu aos céus virá do modo como viste subir. E os discípulos percorreram toda a nação, pregando e batizando, e dizendo a todos que Cristo, o Salvador, havia ressuscitado. Eles mostravam nas Escrituras como, através de Adão, veio o pecado e a morte, mas que através de Jesus Cristo veio o perdão e a ressurreição da morte. Eles contavam sobre como um dia os corpos daqueles que confiaram em Deus e acreditaram em Jesus como seu Senhor e Salvador seriam ressuscitados e, juntamente com os vivos, seriam elevados nas nuvens para encontrar o Senhor nos céus. O Evangelho também diz que os céus se abririam e Jesus voltaria à terra como o cavaleiro fiel que julga com justiça. E o nome inscrito no seu manto seria Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E seguiriam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Jesus estaria sobre o Monte das Oliveiras, como disse o profeta Zacarias. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Mas quando 1000 anos se completarem, Satanás mais uma vez sairia a seduzir as nações. Porém, desceria o fogo do céu e consumiria a todos aqueles que seguissem Satanás. E então, finalmente, Satanás seria lançado para dentro do lago de fogo e seria atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E sobre um grande trono branco, os mortos, os grandes e os pequenos, seriam postos diante de Deus. E se alguém não fosse achado inscrito no livro da vida, esse seria lançado para dentro do lago do fogo. E no novo céu e na nova terra, Deus habitaria com seus povos, e lhes enxugaria dos olhos toda lágrima. E a morte já não existiria. Já não haveria luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então já não haveria noite, nem precisariam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilharia sobre eles e reinaria pelos séculos dos séculos. E a árvore da vida estaria lá, e nunca mais haveria qualquer maldição. Jesus disse: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que segue a minha palavra. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
Esta é a história de Deus para você. Você acabou de ver que Deus, o Criador da vida, falou e se importa com você. E você pode conhecê-lo e o maravilhoso plano dele para a sua vida. Mas Deus é santo e há condições para se aproximar dele. Deus quer que você o tenha como o único Deus em sua vida. Mas assim como Adão e Eva fracassaram na confiança em Deus, todos nós pecamos em tentar administrar nossas vidas sem Deus. A Bíblia diz que mesmo que você cumpra todos os mandamentos de Deus, menos um, você é um transgressor e um pecador culpado diante dele. Portanto, não importa o quão religioso você seja ou quantas coisas boas tenha feito, nunca se pode estar à altura da santidade de Deus. Você está perdido e afastado de Deus. Mas você também viu que os entendimentos de Deus nos amparam. E ele te amou tanto que enviou seu filho para ser punido e morto por seus pecados. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é uma dádiva, não pode ser fabricada. Ninguém pode alcançá-la senão pela fé. Assim como Jesus disse ao mestre religioso Nicodemos que ele teria que nascer de novo para ter vida eterna, você também deve nascer em espírito na família de Deus. Deus é espírito e você não pode se comunicar com ele antes que ele entre em sua natureza espiritual. É por isso que é preciso convidar Jesus a entrar em sua vida e te perdoar por seus pecados. Se você quiser se tornar um filho de Deus e aceitar Jesus como seu Salvador, fale agora com Deus. Você pode dizer estas palavras em silêncio ou em voz alta junto comigo. Querido Deus, eu reconheço meus pecados e minha revolta contra o Senhor. Obrigado por permitir que Jesus fosse punido por meus pecados, morrendo na cruz. Eu gostaria que Jesus entrasse em minha vida para ser meu Salvador e meu Senhor. Obrigado, Jesus, por entrar em minha vida. Amém. Se você fizer esta prece e quiser saber mais sobre Deus, você tem 3 coisas a fazer. Precisa falar com Deus frequentemente e orar. Precisa ouvi-lo através da leitura da sua palavra, a Bíblia. E precisa encontrar uma igreja onde as pessoas amem a Deus e a sua obra, para que você a conheça melhor.